Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, bem-vinda também à comunidade da Pós TV 247. Hoje nós estamos aqui para a sétima aula com o Alexandre Leone, com o Rabino Alexandre Leone. O tema da aula de hoje é Rezei com meus pés dentro do curso Humanismo Judaico Contemporâneo, e eu vou passar a palavra para ele para nós começarmos a aula. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tudo bem. Bom, primeiro assim, vamos da onde que vem essa história de rezei com os meus pés, né? Ou rezei com as minhas pernas, alguma coisa assim. Em 1965, Avraham Joshua Heschel, juntamente com o reverendo Martin Luther King, né, participaram juntos de uma manifestação. E essa manifestação consistia em sair de uma cidade chamada Selma, atravessar uma ponte sobre o rio Mississippi e ir à cidade de Montgomery, numa manifestação em prol do direito dos negros americanos poderem ser plenamente cidadãos, poderem votar. Até aquelas épocas, apesar de, desde a abolição da escravidão nos Estados Unidos, os negros americanos serem cidadãos, na prática, essa história é engraçado, que é o outro lado do voto não obrigatório, né? Nos Estados Unidos, o voto é considerado não obrigatório, então o dia de eleição também não é um feriado, Uhum. né? E pode-se fazer algumas dificuldades para uma pessoa se registrar como eleitor. Então, nos estados do sul dos Estados Unidos, aqueles onde teve a escravidão, era muito comum que os negros não pudessem se registrar. Então, fazia com que nunca tivessem, apesar de ser uma população relativamente grande, especialmente ali, não tinham condição de eleger, de serem cidadãos, de, como é que eu vou dizer, terem o civil rights, né? E por volta dessa época, nos Estados Unidos, começou o chamado Civil Rights Movement, Sim. né? Que era basicamente um movimento para quê? De emancipação social, mas principalmente de direitos políticos, inclusive, dessa população, né? Especificamente ali. E também fim da segregação. Então, você vê que uma pauta que para o Heschel, que era um sobrevivente do Holocausto, né, fugiu da Polônia pouco antes de começar a guerra, esteve durante o início do nazismo na Alemanha, perdeu praticamente toda a família, né? E depois foi viver uma vida, como é que eu vou dizer assim, que a filha dele, a Susana Heschel, diz assim do pai, que ele nunca parou de ficar de luto. Por causa dos outros, né, que ficaram e ele teve um caminho, né? É, e não apenas de luto pelas pessoas de sua família, que ele perdeu, sei lá, mas por todo um mundo, o maravilhoso mundo judaico da Europa Oriental, aquele mundo que fascinou o Buber, né? O mundo do racidismo, o mundo do tévio leiteiro, o mundo dos movimentos políticos, o mundo da esquerda judaica, o mundo dos intelectuais, uma série de coisas, né? Que aqui e ali a gente tem resquícios disso na literatura, Bassett Singer, por exemplo, né? Então, este mundo também era algo que o Heschel, de algum modo, sentia saudade. Ele até escreve disso. Ele tem um texto muito bonito
em que ele fala deste mundo judaico que ele viveu e que não existia mais, num livro chamado The Land is the Lord's. A terra é do Senhor. E neste A Terra é do Senhor, ele não está falando da Terra Santa, né? Ele está falando do Shtetl na Polônia. Ele está falando do mundo racídico, está entendendo? Então, mas isso é muito hegeliano, porque essa Terra Santa está mais no tempo do que no espaço, né? Tem essa coisa. Então, esse Heschel, ele se sentiu compelido, porque ele, tendo sobrevivido a tudo isso, né, com essa sensibilidade humana que ele tinha, ele entende o seguinte, ele até faz uma frase dele, que estar parado diante do mal é pior até do que o mal em si. Ou seja, se na Alemanha nazista mais pessoas tivessem se levantado, mesmo não sendo judeus, mesmo não sendo exatamente perseguidos, mas para dizer basta, o Holocausto não teria acontecido. Mas porque é engraçado que a Hannah Arendt, né? A neutralidade traz esse problema, né? Porque quando você é neutro, você acaba compactuando com o lado que está oprimindo, que está no poder, que está fazendo tudo. Porque não é a neutralidade da ciência, não é a neutralidade, como é que eu vou dizer, de um juiz, sei lá, tem certas neutralidades necessárias. Não, é uma outra coisa, é ver uma situação de degradação e não fazer nada. Né? Então, o Heschel, ele já tinha essa consciência, ele fala disso, e, como a gente vai ver hoje, isto o leva a sair do mundo da academia, da torre de cristal, né? O JTS, de fato, tem uma torre, né? Você vai lá no Just Theological Seminary em Nova York, tem uma torre lá, The Tower. Aí o que acontece? Isso o leva a sair da torre de cristal e manifestar-se em prol, olha que coisa interessante, dos direitos dos negros norte-americanos. Por quê? Porque essa solidariedade era o que deveria ter sido feito também lá atrás. Sim. Né? Como é que eu vou dizer? Ele percebe isso. É a resposta humanizadora de Levinas e Heschel ao Holocausto, né? Essa resposta é assim, isso aí é uma crise da humanidade, a gente tem que entender sobre a dimensão humana, não apenas nossa, mas maior. E aí o que acontece? E ambos são, como é que eu vou dizer, vítimas diretas, né? Daquilo. Bom, aí o que acontece? Aí ele tem um encontro com o Martin Luther King. Que também aquela foto icônica, né? Que tem os dois. Aí é o Martin Luther King que está organizando uma resistência pacífica, uma resistência democrática, que está organizando manifestações pelo bem, né? Pela vida. Tem a famosa que ele fala I have a dream, aquela coisa toda. Mas eu só queria mostrar justamente a foto mais icônica, que já apareceu, acho que no curso, que é o Heschel nessa marcha, né? E aqui está ele, aqui está Martin Luther King, tem outros religiosos, uma freira, tem padres, praticamente todo mundo que está nessa comissão de frente era, como é que eu vou dizer, um religioso progressista, um religioso em prol de uma coisa humanista, né? Tem muitos negros, certamente, mas Heschel está lá para dar legitimidade a isso. E eles estão usando essas guirlandas, né? Como uma citação, por assim dizer, sem falar, do Ahimsa do Gandhi, do qual o Martin Luther King tinha incorporado na ação dele.
né? A, a ação não violenta, né? A desobediência até civil, mas não violenta. Sim. E Heschel está lá. Imagina uma figura dessas, uma figura como quase que um profeta saído do texto bíblico, né? Quase que como um sábio saído do Talmud, e de repente ele está lá do lado do pessoal. No final, dizem, essa é uma história que é contada, que alguém chega para ele, talvez um repórter, eu não sei, e pergunta o que ele tinha sentido. E a resposta de Heschel é uma resposta como de um mestre racídio. Ela tem muita intensidade, muitas camadas. Fala, inclusive, da experiência religiosa e daquele momento, né? Ele diz assim, que ele sentiu que ele tinha rezado com as pernas dele. Bonito isso. Ele tinha rezado com... Em português a pessoa fala, rezei com meus pés, mas é com as pernas, né? I pray with my legs. Com a perna. E o que significava isso? Significava que ir lá numa ação em prol da emancipação humana, em prol do meu irmão, em prol que meu irmão não seja oprimido, né? Em prol da, como é que eu vou dizer, de algo que para Heschel no final das contas, uma resposta ao Holocausto, né? Tipo, diante da desumanização radical, que no Tribunal de Nuremberg é chamado de crime contra a humanidade, né? Crime contra a humanidade. Os 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de ciganos, outros tantos que somam 11 milhões de pessoas, né? Massacradas. Fora os milhões que a guerra insana também levou, né? Todos devem ser atribuídos aos nazistas. Todos. Sem tirar um, né? E aí o que acontece? Isto, para Heschel, é estar afirmando a imagem divina. Portanto, é um ato religioso. É uma oração no sentido da tefilá, ou seja, é uma prece, é um pedido de que um outro mundo melhor seja possível, tá bom? Mas é também uma mitzvah no sentido de ir lá mostrar que, do ponto de vista da religião de Abraão, né? E aí, no caso, Heschel, judeu, Martin Luther King, cristão, trata de cuidar das pessoas, cuidar do ser humano, né? Que o judaísmo, no caso, mas o cristianismo também, são indissociáveis da noção de direitos humanos. Porque, olha que coisa, da história de crime contra a humanidade, que foi o que os nazistas fizeram, na mesma época, pouquinho depois, se afirmam os direitos humanos. Tudo bem, já aparecem aquelas declarações do século XVIII, Estados Unidos, na França, tudo mais. No entanto, a afirmação universal veio ali. O resto está dizendo isso. Esse sentido humano, diante da desumanização profunda e radical, há que se afirmar de modo profundo e radical a humanidade. E isto é trazer Deus ao mundo. Olha que coisa interessante. E isso tem um sentido da oração. Isso aparece no Levinas, num texto que a gente viu antes, em que Levinas diz assim, que a justiça
é tão importante quanto a oração e o rito, que sem a justiça, nada são. Sim, eu lembro. Né? Ou seja, isso aqui, certamente não só para o Heschel, para todos que estavam aí, era um ato de um humanismo religioso. É uma oração em movimento, né? Sim. Agora, lógico que há outros modos de ser religioso, mas aqui, um humanismo religioso. E isso, para Heschel, como um rabino, isso aqui era muito importante. Né? Isso é transmitir uma mensagem estando lá. Né? Mas agora eu vou voltar atrás. Esse aqui é o Heschel já idoso. Ele não era tão idoso assim, mas já com essa cara. Ele tinha 60 anos, não estava assim tão velho assim, mas já estava com cabelos brancos. Né? Muito antes disso, deixa eu mostrar uma outra imagem, que é o Heschel jovem. Dá para ver? Dá sim, tá tranquilo. Então, aqui é outro Heschel. Aqui é o Heschel que tinha saído do mundo racídico, nunca deixou de ser um racídico, nunca deixou de ser um judeu observante, né? Era tido como ortodoxo, né? Mas que tinha ido estudar na universidade em Berlim. Primeiro passou ali por Vilna, onde ele estudou numa escola judaica para se preparar para ir para a universidade. E lá ele fez até o doutorado na Universidade de Berlim. Ao mesmo tempo, ele dava aulas no seminário rabínico ortodoxo de Berlim, chamado Seminar, era uma espécie de professor auxiliar. E, ao mesmo tempo, ele se matriculou e estudou na Hochschule e recebeu um segundo. A Hochschule era o seminário liberal, aonde ele recebe uma segunda ordenação rabínica, porque Heschel já tinha sido ordenado rabino aos 16 anos em Varsóvia, né? Na época que ele, aqui não vai ter uma foto dessa, mas o Heschel ainda, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é comum, Alexandre, nessa idade tão jovem, as pessoas serem ordenadas rabino, ou foi um caso diferente do dele? Não, hoje em dia, eu imagino que não seja nada comum. Eu tenho um livro sobre isso, mas não vou conseguir aqui abrir para vocês, e a gente não encontra aqui. O que acontece é o seguinte: Heschel era uma pessoa que tinha uma coisa especial com ele. O pai dele era o Rebbe. O tio dele era um outro Rebbe. O Rebbe são os líderes de cortes racídicas, né? São líderes de pequenos movimentos racídicos, que em si que ele é aquela figura. Hoje em dia tem poucos, mas na Polônia até os anos 30 tinham muitos, né? O movimento racídico era bastante multicolorido, né? Mas eles todos, esses rebes, eles se ligavam de alguma forma, casando uns com os outros. Então, formaram-se dinastias, porque a filha desse sábio se casava com a filha daquele sábio, né? Aquela coisa, né? Tradition, aquela coisa, né? Aí o que acontece? Pelo lado da mãe, o Heschel descendia de uma dinastia de líderes do movimento racídico. E pelo lado do pai, de outra dinastia. O pai dele faleceu quando ele era muito jovem, Hasbi Halila, né? E aí o que aconteceu foi que ele foi criado por um tio, o Rebbe de Novominsk. O pai dele era o Rebbe de Pizelvoznia. E ele foi criado por outro, que era o tio dele.
e que era uma figura que vivia meditando o tempo todo. Ele tem uma foto dele que assim, um olhar bem penetrante, né? Uma pessoa e interessantemente foi no Stiebel, na pequena sinagoga do Rebbe de Novominsk, onde Heschel terminou conhecendo jovens que, como ele, vinham do movimento racídico. Bom, esqueci de... Depois eu te conto esse lado. Como ele tinha essa coisa toda, ele terminou tendo uma educação judaica muito tradicional e meio que estava sendo preparado para ser um Rebbe mesmo. E ele tinha dotes. Ele é ordenado pelo rabinato de Varsóvia, uma figura lendária, o Menachem Zemba, era o grande rabino de Varsóvia, que o pegou como discípulo e o ordenou. Muito jovem, ou seja, ele era considerado de fato alguém dentro daquele mundo como que tinha alguma coisa especial. Ele era meio precoce, assim, Bastante. É. Mas quando ele conheceu outras pessoas, até pessoas assim que tinham transitado do movimento racídico, mas tinham ido viver a vida mais no mundo moderno, digamos assim, que mudavam o modo de vestir, que se modernizaram, assim. Alguns deles o estimularam para ir fazer filosofia, para estudar numa universidade. O que ali onde ele estava era ele nem tinha educação formal. Ele tem que ele tem que estudar alemão para se matricular numa escola, para fazer um colegial lá, para poder de lá de Vilna ir para Berlim estudar. Né? Uma situação e certamente não tinha dinheiro, então devia ter necessidade de fazer exames para conseguir bolsas. Né? E ele foi atrás. Parece que quando ele vai viver... bom, tem uma história bonita disso. Tem uma história humana também. Um dia Heschel, jovem, mas ainda vestido de Hassid, chega na sinagoga no Kabbalat Shabbat, na sexta-feira à noite, com a cara triste. Um Hassid, do seu tio, vira para ele e fala assim: o que o jovem tem? Ele fala: não consigo mais ter dinheiro. Ele não tinha grana. Né? Os líderes do movimento racídico não eram necessariamente ricos, tá entendendo? A família, quando o pai morreu, ficou meio que a Deus dará, uma situação complicada. Até porque o pai do Heschel tinha um costume, que era um costume antigo, de tudo que ele recebesse naquele dia, que fosse para uso da casa, ele usava. Todo o dinheiro que sobrasse ia para tzedakah. De modo que no dia seguinte, eles começavam o dia sem dinheiro. Você entendeu? Tipo assim, não tinha acumulação. Uma coisa de realmente pessoas muito piedosas, né? Sim. Muito devotas, de fato. E, bom, aí ele fala isso: olha, não tem mais dinheiro, não vou mais poder fazer as aulas de alemão que eu estava fazendo. Que era para fazer isso, né? E estava muito triste. No dia seguinte, de manhã, vai na sinagoga, Shabbat, né, o serviço da manhã, ele encontra o mesmo Hassid que fala assim: olha, aqui está o livro que eu tinha te prometido ontem. O Heschel fica: como? Falamos de livro nenhum. E ele abre para ver o livro e estava cheio de notas de dinheiro. Shabbat, nota de dinheiro, mas esse Hassid criou um jeito, porque ele não deu dinheiro para o Heschel, ele deu o livro. Que bonito. Tá bom? É uma nuance com relação ao Shabbat, né, que não é acerca da proibição, mas de como, apesar da proibição, fazer o humano. O Tratado de Shabbat começa com o estudo de como você passa o pão para alguém que da rua vem e te pede, mas é Shabbat, como é que você faz? Você podia falar: não vou passar o pão, não vou transgredir, mas como fazer? E isso, como é que eu vou dizer?
Está no Talmud. Então, esse homem dá para ele tem essa surpresa. Primeiro ele fica meio assim, depois ele entende a situação. Ele fala assim, olha, é o seguinte, não se pode ficar triste no Shabat. Agora você vai ficar alegre. Agora você... Shabbat Shalom, né? O Git Shabbos. E aí o resto acontece assim, este homem me salvou para o judaísmo. Ou seja, como fazer, mas fazer de uma maneira que está na métrica do humano. Bom, aí, vivendo agora como estudante em Vilna e em Berlim, o resto termina conhecendo poetas. E dentre esses poetas, de um grupo em Vilna chamado Jung Vilna, que era um grupo de poetas judeus progressistas, né? Heschel era o Hassid no meio dos comuna, né? Assim, aqueles pessoal do Bund, pessoal não sei do quê, e esse Jung Vilna faziam poemas em Yiddish, e Heschel também começa a fazer poemas, né? Ele também ou em alemão? Yiddish. Esses poemas feitos, como é que eu vou dizer, da sua Mamelution, da sua língua materna, né? Que ele terminou alguns deles até publicando em jornais, até em Nova York ele chegou a publicar. Ele mandava o poema, mandava artigos, isso dava um dinheiro, muito pouco, mas... E assim era a vida de estudante, né? Esses poemas, eles são publicados em 1933. Imagina, em 1933, já com o nazismo subindo ao poder, né? São publicados na Polônia, em Yiddish, uma coletânea de 66 poemas, a primeira obra de Heschel, que na verdade é publicada. Esse homem, que é um filósofo, um erudito, né? Publica e inaugura sua obra com uma coleção de poemas. Tem um comentador do Heschel italiano que o chama de il teólogo poeta, porque o Heschel ele sempre vai escrever de uma maneira viva, né? Tem algo na leitura dele que soa poesia, né? Então, como é que chama esse livro? Essa coleção de 66 poemas, ele dá o nome de Der Shem Amefoires Mensch, que é um cara... Quando a primeira vez que eu vi esse nome, eu falei, puxa vida, se não fosse dito, quem poderia dizer? Vou abrir um negócio aqui, peraí. Uma dessas pessoas que fizeram o Heschel trilhar esse caminho era um parente, inclusive, do Rebbe Lubavitch, o último, né? Sim. O Schneerson, que era um homem chamado Fischer Schneerson, e que escreveu um livro chamado O Caminho para o Humano, Der Weg zum Mensch, né? O caminho para o humano. Ou seja, ele já estava se nutrindo de coisas que iam por aí, né? Esses libertários judaicos dessa época tinham vários ali, né, pela Europa medieval, a Europa central, né, no
no início do Essa século. língua que está o título do livro é o quê? Yiddish? É o Yiddish, só que está aqui escrito com o alfabeto latino, mas é Yiddish. Mas é muito próximo do alemão, né? Porque seria de alemão seria Der Weg zum Mensch. Então é muito próximo mesmo, muito porque próximo. o Yiddish é o alemão judaico. Inclusive, ele é referido no século XVII, no século XVIII, como Deutsch. Ah, Né? O Yiddish Deutsch, alguma coisa assim. Depois ele vai recebendo o nome de Yiddish mesmo, né? Mas essa língua vai se formando, né? A partir do alemão renano. Na medida que os judeus vão indo para a Europa, cada vez mais para o Oriente, passam pela região de língua alemã. Né? Isso é um goulash, né? Vai se cozinhando esse negócio. Mas deixa eu mostrar aqui. Então, o título do livro do Heschel é esse aqui. Der Shem Amefoires Mensch. Shem Amefoires não é uma palavra alemã para nada, né? Der, em alemão, o que é? O, né? né? Objeto direto. Mas Amefoires, Shem Amefoires, é, na verdade, um hebraicismo no Yiddish. Na verdade, é Shema Meforash. O Shema Meforash é o tetragrama. Ah, sim. É o Yud, Rei, Vav, Rei. Tá entendendo? Uhum. É o nome divino que jamais é pronunciado. Né? O nome próprio de Deus na tradição judaica, a partir do texto bíblico mesmo, né? Do Torá, profetas, os escritos ali, esse nome é, sobretudo, o nome que é, como é que eu vou dizer, revelado a Moisés na sarça, né? O nome, né? Que não é pronunciado na tradição judaica, desde a época do Segundo Templo, pelo menos, desde o final da época do Segundo Templo. Primeiro só se podia pronunciar no templo, depois só em certos momentos do Yom Kippur, e assim vai. Quando não tem mais templo, não dá para pronunciar em lugar nenhum. Né? E isso feito por quê? Por uma tremenda devoção e sentido da santidade de algo que se refira, como é que eu vou dizer, ao princípio, né? Ao ser, a Deus. No entanto, Shema Meforash tem o sentido de o nome, como é que eu vou dizer, revelado. Né? O nome que foi revelado na sarça. Então, aqui é uma referência direta ao Yud Rei Vav Rei. Né? Aí tem 2 pontos. O que é o nome divino? Qual o sentido do Yud Rei Vav Rei? Ele põe 2 pontos e diz: mente. Isso é fortíssimo. Né? Qual o sentido do Shema Meforash? Porque o Shema Meforash, se você vai olhar, Yud Rei Vav Rei, é algo que tem a ver com a raiz do verbo ser, né? O verbo ayá. Né? Difícil de traduzir porque não é o futuro do verbo, que é irie, porque irie são Yud Rei e Yud Rei. Isso aqui tem um Vav. O que é isto? Né? Eu tinha um professor que dizia que era provavelmente o único caso aqui registrado não do verbo ser, mas do verbo causar ser. Então, isso não se referiria à essência divina como o ser, como Heidegger colocaria o ser, né? Mas se referiria ao verbo no ifil, ou seja, no causativo, causar que seja. Né? O que causa o ser. Parece mais neoplatônico falando assim, né? O que está além do ser. Parece. Lembra bastante. Lembra bastante a questão neoplatônica. Muito, muito. Agora, 2 pontos, mente.
Ou seja, tá, você vai falar, o Heschel maduro vai escrever sobre o ser humano como sendo a imagem de Deus, né? O ser humano como sendo o íconos de Deus, né? O Tselem Elohim. Não no sentido, olha que coisa, Deus proibiu imagens. É o primeiro mandamento lá do Decálogo, né? Na tradição judaica, não tereis outros deuses, não fareis imagens, né? Sim, Tá mas a totalmente. semelhança, né? A semelhança. O homem é a semelhança de Deus. E aí, com as suas pernas, ele reza porque ele tem que fazer uma ação a partir disso. É nesse caminho que está indo? O homem representa o divino. A pessoa diante de mim é um representante de Deus. Isso é muito forte. Há uma santidade atribuída a toda pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o Heschel entende isso como mitzvah. Ou seja, eu preciso ser, como é que eu vou, o representante da ação divina. No sentido de trazer a bondade, a justiça, de afirmar o humano. Porque a mensagem, do texto bíblico para Heschel é essa afirmação do ser humano. Muito mais do que falar de Deus. É falar do que o ser humano precisa fazer para atingir essa emancipação humana, né? Chegar a uma plenitude humana, né? Então, veja, como título de um poema, de uma coletânea de poemas, é fortíssimo isso, né? Essa coletânea de poemas, ela tem... deixa eu pegar aqui. É uma edição do Der Shema Feuerschmensch. Em inglês, ele colocou The Ineffable Name of God. Não dá para a gente ver, Alexandre, porque está pequenininho. The agora Ineffable Name of God, Man. Né? Aqui tem o Heschel, não sei se dá para ver ele ainda. Estudante. Uma roupa mais ortodoxa, mais clássica. Mas assim, mas já na época dessa passagem mesmo. Já sem a barba, né? Mas naquela foto que você mostrou dele jovem, ele tem um olhar muito determinado. Muito se não tivesse, não seria a pessoa que se tornou, né? A primeira... então, esses poemas são divididos em 6 partes. Então, a primeira parte já tem se der chama me Feuerschmensch, que é muito forte. A primeira parte dos poemas chama Der Mensch ist heilig. O ser humano é sagrado. Né? Der Mensch ist heilig. The man is holy. Traduziu aqui, né? E você vê que isto já é algo que ele carrega como de uma maneira meio que não numa elaboração, como é que eu vou dizer, apenas como intelectual, mas até numa elaboração artística, ele já está carregando isso. Isso realmente é algo que, como é que eu vou dizer, que o Heschel exala essa espiritualidade. Né? Ela fica muito próximo. Quando você vê o divino no humano, fica muito fácil de entender Deus, quando você vê esse sagrado numa pessoa. Então, eu acho que, pelo menos para mim, que não sou do multiverso judeu, para mim fica muito claro. Bom, vou te mostrar alguns poemas que eu peguei aqui, tá entendendo? Para mostrar isso que um professor americano chamou de humanismo sagrado. Né? Assim que ele entendeu o pensamento hegeliano, como humanismo sagrado. A sacred humanism. Porque, como é que eu vou dizer? Não humanismo no sentido de afirmar o humano e não o divino, sim, mas humanismo que vê a transcendência no humano também. É quase uma mística do humano no sentido... mas, bom,
Ich und du. Em Yiddish é igual ao alemão, né? Ich und du. Ich und du, eu e tu, é um livro do Buber. Sim, que nós vimos na Eu última me aula. lembro que o Heschel escreve como uma espécie de diálogo com o Buber. Ele escreveu um livro, então vou escrever um poema dialogando com ele. Tá bom? Tá bom. Transmissões vão do meu coração. Dá para ver? Não, você está no outro texto aqui. Você tá Tá. tem que pôr de poemas. Tá, é isso mesmo. Aqui, ó. Agora dá para ver. Dá. Transmissões vão do teu coração ao meu. Essa é a tradução, né? Essa tradução foi feita junto com aquela professora Genia Migdal, era uma professora de Yiddish, uma pessoa que conhecia muito a língua, né? O que conhece, talvez. Transmissões vão do teu coração ao meu. Meu sofrimento está ligado, perpassado pelo teu. Não sou eu mesmo tu? Não és tu mesmo eu? Meus nervos estão entrelaçados aos teus. Seus anseios encontram-se com os meus. Não somos um em milhões de corpos? Às vezes me vejo em todas as faces, escutando no choro das pessoas a minha voz como um sussurro. Por trás de milhões de máscaras, minha face se esconde. Eu vivo em mim e em ti. Acho que precisava colocar um aqui. Através dos teus lábios, flui uma palavra de mim para mim mesmo. Dos teus olhos goteja uma lágrima, cuja fonte está em mim. Quando uma necessidade brota em ti, já está em mim. Quando falta uma pessoa para ti, chora diante da minha porta. Tu vives em ti, tu vives em mim. Ele tem influência também do Levinas? Levinas e Heschel vivem vidas paralelas. Esse paralelismo chega ao ponto, nos anos 60, Levinas escreve La difficile liberté, e o Heschel escreve Difficult of Freedom, né? A dificuldade da liberdade, né? Eles são produto de uma cultura comum, né? Apesar de que Levinas não tem nada de racídico, né? É o lituano e Heschel o racídico. Esse diálogo não é apenas um diálogo entre duas pessoas. Esse diálogo é o diálogo com Deus. Bonito, muito bonito. Né? Em Buber, eu e tu é o eu e o tu humano, humanos, né? E também o diálogo do eu com o tu eterno, que é Deus. Olha a que ponto vai essa mística do humano e do divino juntos. Não somos um em milhões de corpos. Deus dizendo, às vezes me vejo em todas as faces, escutando no choro das pessoas minha voz como um sussurro. Por trás de milhões de máscaras, a minha face se esconde. Mas isto, a gente não pode nunca esquecer, é Heschel. Este é ele. Esta é, como é que eu vou dizer, como ele interpreta, como ele entende a sua relação com os outros e o divino na relação com os outros. Tem uma frase que o Seltzer atribui a Heschel, que é a seguinte, que o divino é a união de todos os seres numa sagrada alteridade. Né?
Coisa muito interessante essa frase. De todos vocês uma sagrada alteridade. Esse aqui é um outro poema que também é escrito pelo Heschel, que para mim é um poema também quase uma oração, tá bom? É pena não os apresentar em Yiddish, mas uma tradução tosca em português, mas é o que temos aqui. Deus me persegue em toda parte. Deus me persegue em toda parte, tecendo sua teia em torno de mim, brilhando sobre as minhas costas cegas como o sol. Deus me persegue como uma densa floresta. E eu, totalmente maravilhado, sinto meus lábios emudecerem, como uma criança vagando por um antigo santuário. Deus me persegue em toda parte como um tremor. O desejo em mim é por descanso. E ele me convocando diz, vem. Percebo visões vagando como mendigos pelas ruas. E eu com meus devaneios, como num corredor através do mundo. Olha essa frase. Às vezes vejo suspensa sobre mim a face sem face de Deus. Deus me persegue nos bondes e nos cafés. Oi. Essa expressão aí deixei aqui, né? É somente com a parte de trás dos olhos que eu posso enxergar. Como os mistérios nascem, como as visões aparecem. Isso aqui é interessante, primeiro, que não é só na natureza, né? Mas também nos bondes e nos cafés. A presença divina envolve, né? Mas eu só posso enxergar essa presença com a parte de trás, ou seja, não é com os olhos, né? Mas com quem está atrás dos olhos. Sim. E ele Né? foi uma densa floresta também, né? Que já estava olhando para isso, né? Para a natureza de uma outra forma. É um dos capítulos, não capítulos, mas dos arranjos que os poemas estão, tem justamente esse nome. Pantomimas naturais, ou pantomimas da natureza. Ele tem uma coisa com a natureza. O resto adorava árvores. Ah, que legal. Tem um documentário que tem um professor que viveu no GTS na época dele ali, né? Foram professores juntos. Fala assim, Heschel falava o tempo todo: vocês viram as árvores? Passem pelo parque, não deixem de olhar as árvores, as árvores. Assim, ele tinha uma coisa com isso, né? Mas também tem um lado, esse eu não explorei muito, porque não foi tanto da minha pesquisa, mas uma das partes, que são alguns poemas, cujo título é Zur Freude in Heulen, para uma lady, para uma moça, uma senhorita em um sonho. Né? Tem uma coisa romântica também ali, tá bom? Mas esse romantismo, se você quiser, está aqui como uma noção de Deus que está, como é que eu vou dizer, envolvendo. Deus envolve. É a própria noção da Shekhinah. Né? A presença divina, a presença imanente divina está envolvendo como uma densa floresta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho linda essa coisa, né? Porque num poema, todas as faces humanas são a face de Deus. E aqui, a face de Deus é a face sem face. Mas ele é considerado um poeta místico também, ou não, dentro da tradição de vocês? Eu vou te dizer o seguinte, o Heschel só escreveu esse livro de poemas. Então, tudo que você falar sobre o que ele certamente aqui é um misticismo. Mas é um misticismo... eu vou colocar de um outro jeito. É um humanismo místico.
Se você vai falar com relação ao mundo católico dos anos 70 de uma teologia da libertação, Heschel está fazendo uma mística da libertação. Bonito. Né? Talvez você possa dizer desse jeito. Né? Milhões de olhos sufocam-se numa lágrima. Diversos embaraços devidos ao complicado fado. Deus, dê-me tua espada para cortar os nós górdios que enredam o divino tear do destino de todos os homens. Não, eu não quero desnudar meus punhos. Eu somente te imploro que digas a cada bacilo, não matarás. Proíbe os desastres, banindo a sede de sangue de homens e bestas. Pendura-me como um espantalho por sobre os vulcões da terra. Põe-te como sentinela nos poros da pele, de modo que nenhuma doença ouse entrar. Eu também sustentei o peso do dano causado por ti. É um diálogo, né? Um diálogo tem momentos de tensão, né? Desafio-te, Deus, né? Desafio-te, sinta, como nós, como eu. Se não, eu te alerto, que me manifestarei e clamarei para que todos saibam que Deus esqueceu seu coração dentro do meu peito. Então, este poema, com ele eu posso introduzir um outro texto que Heschel, na mesma época, escreveu e publicou 3 anos depois. Esses poemas são publicados em 33, mas são uma produção dos anos 20, né? E tem também a tese de doutorado, que é de 33 também, mas por conta da Alemanha nazista, por conta da perseguição na universidade, né, que é típica do fascismo, né, o Heschel só pôde, com muita dificuldade, publicar a sua tese de doutorado em 36, por uma editora polonesa, mesmo sendo em alemão, mas para poder ter o ok para receber o doutorado. Porque não é, na Alemanha não é só, ou não era, não sei como é hoje, mas assim, não é só defender a tese, tem que publicar. Né? Então, qual é a tese de Heschel? A tese é Die Prophetie, os profetas. Né? Essa tese hescheliana, ela é uma tese baseada no paradigma da fenomenologia. Muito em voga na Alemanha naquela época. Né? Na Universidade de Berlim, a gente está fazendo o doutorado dele, e ele quer estudar a consciência do profeta. Note, o profeta é algo que está numa literatura. Ele não pode estudar uma consciência de alguém porque essa pessoa não está lá presente. Então, o que ele quer estudar é qual é a consciência manifestada nos textos bíblicos chamados os profetas. Agora é uma tese acadêmica. Né? Então, ao ler os textos, ele percebe que os textos proféticos têm uma diferença em relação aos textos dos filósofos gregos da antiguidade. Enquanto o texto filosófico é um texto calmo, dito, tem aquela apatia, né? É o Sócrates que, diante daquela situação da condenação justa, ele vai lá e ainda faz um discurso antes de morrer, aquela coisa toda, né? Hasbe Halila. Então, e que está se preocupado em nos levar às mansões da mente.
né? As mansões da mente. A diferença disso é que os profetas, segundo Heschel, nos levam aos cortiços de Jerusalém. O profeta está preocupado não com o eterno. O discurso do profeta não é um discurso teológico, não fala de Deus, fala a mensagem divina para o humano. E a mensagem divina para o humano é a afirmação da justiça e da bondade. E da preocupação divina com a injustiça contra o pobre, a viúva, o estrangeiro, e assim vai. Né? E veja, aqui você tem uma coisa que concorre, né, com o pensamento levinasiano sobre o texto bíblico. Né? Essa afirmação da justiça é, em Heschel, a afirmação da preocupação divina. Poxa, Deus manda a sua mensagem aos homens, podia mandar falando, como é que eu vou dizer, o que segredo do universo fosse. Como é que eu vou dizer, afirmação teológica pudesse ser. Mas não. Sobre isso, o texto é até lacônico. Né? Em vão as pessoas vão procurar no texto a ciência, ou mesmo, como é que eu vou dizer, uma teologia fechada. Né? O que sim o texto afirma, no entender de Heschel, é a antropologia divina. A mensagem do ponto de vista divino para o humano. Dá quase para fazer uma atualização para o momento que a gente vive, fazer Heschel para o século XXI. Porque continua tão atual, né, o que ele está falando, a gente está vivendo tudo isso de novo, então... Isso é atual porque, de um certo modo, Heschel, Levinas, Buber, Erich Fromm, esse pessoal não estavam enganados em perceber que o nazifascismo pode desaparecer em certo momento, mas Hasve-Halila, qual doença sistêmica, sempre volta. Ou tem que ser vencido novamente. Ou seja, eles perceberam que, ao contrário, a urgência do humano, a urgência de se construir uma humanidade que tornasse impossível esse tipo de coisa, que a preocupação seja a preocupação com o humano, com todos. Né? Heschel, nesse tom poético dele, fala assim, ou Deus é o Deus de Abraão, ou é o pai de todos os seres humanos, ou não é o pai de nenhum. Então, o que acontece? A mensagem do profeta é a mensagem de um homem que o Heschel chama de um homem tomado por uma grande simpatia, uma grande capacidade de sentir o que o outro sente, de se colocar no lugar do outro. Mas como ele faz isso? Quando Deus, por assim dizer, que é inefável, que está além das palavras, olha o mundo com os olhos do profeta, ele tem um discurso emocionado. Ele sofre com o sofrimento dos humildes. Ele sofre com o sofrimento do órfão, da viúva, do estrangeiro. É a responsabilidade do humano que a gente viu nas outras aulas. É a afirmação do humano. Então, isso, como é que eu vou dizer? Esta leitura da Bíblia, a partir do ponto de vista da Bíblia, como antropologia divina, é para Heschel a essência da mensagem profética dos profetas de Israel, né? E essa mensagem é a mensagem de que Deus se preocupa com as pessoas. Qual é a grande verdade que é revelada? Deus está preocupado com as pessoas. Está entendendo? Tipo, a mensagem divina não é uma mensagem sobre Deus. Deus é humilde. Deus não perde tempo. Né? Eu sou assim. Né? Deixa outros cantarem.
a mensagem profética, de acordo com Heschel, é a preocupação com o humano. Por isso, o texto bíblico deve ser lido como antropologia divina, ou seja, uma antropologia a partir dos olhos do profeta, que é este homem que sente Deus e sente o humano. Deus esqueceu. Agora vamos voltar àquele poema, que agora eu acho que fica mais interessante. Né? Diante do sofrimento humano, que para alguém tomado por tanta simpatia como se diz em inglês, overwhelming, né? É muita coisa, né? Borda, né? Overwhelming. Transborda tanta coisa, né? Imagina Heschel hoje, né? Se ele escreve, diga a cada bacilo, não matarás, né? Põe-te como sentinela nos poros da pele, né? Deus, se Deus é mente, ele tem que sentir, né? Imagina, se um mente é mente, se uma pessoa é humana, ela também tem que sentir. Né? Ela também tem que se compadecer, também tem que ter essa relação. Né? Se você não fizer isso, desafio-te, sinta, porque senão eu vou fazer com que todos saibam que Deus esqueceu o seu coração dentro do meu peito. Essa é a essência do profeta. O profeta é aquele, né, o profeta bíblico, é aquela pessoa dentro de quem Deus esqueceu seu coração. Por isso que o Deus do profeta é um Deus cheio de patos. É um Deus que sofre. Sofre o sofrimento humano. Né? Nesse sentido, Deus tem que ser mente. São tantos poemas tão lindos, que talvez Irmão Deus, esse texto é lindo, esse poema. Deus, aquele que está confinado, contido nos labirintos do infinito, andando ligeiro pelas calçadas, como a divindade te mascara, Deus. Onipotência não é o teu único atributo. Tu és triste e amargo também. Às vezes, tu me tratas como uma criança. Brinca com seus velhos com pouco temor. Nosso irmão que brinca nos céus, na luz infinita, se eterno conosco aqui embaixo, e gentilmente beija cada criatura com um suave abraço. Aqui talvez não seja assim, mais o humanismo aqui não se vê tanto, né? Mas de qualquer forma é um poema lindo, né? Uma oração, né? É uma oração bonita. Seres humanos com seus olhos esperam, como um pavio que espera ser iluminado. Irmãos humilhados imploram ajuda. Irmãs traídas sonham com esperança. E eu prometo, me empenho, atrevo-me a inundar o mundo com gentileza. Continuo confiante, andarei por todo o mundo, com a luz das estrelas nos meus olhos. Né? Então, você vê em Heschel, no jovem Heschel, esta disponibilidade que aparece nos poemas e vai aparecer na tese de doutorado, né, sobre os profetas. Então, este homem cheio de patos, imagina ele passar pelo nazismo. Esse homem, né, que sente Deus e o humano, imagina ele ver livros sendo queimados. Ele tem um poema sobre isso. Ele tem um poema sobre aquele momento que os livros foram queimados, na Bebelplatz, né? Onde está escrito a frase de um outro poeta judeu, né? Aliás, também um teatrólogo, assim, que ele diz assim, o Heine, né? A frase é: aonde se começam queimando livros, se queimarão pessoas. Sim. Se terminar queimando pessoas. Sim. Que é o que realmente eles fizeram. Sim. Começaram aqui e terminaram Hasve Halila, né? Nisso. Essa semana é a semana em que tem o dia de memória do Holocausto, chamado Yom HaShoah, né? Foi
na terça-feira, sua segunda noite. E antes teve também a lembrança a celebração do levante do gueto de Varsóvia, que foi esses dias também, né? Então, este homem passa por essa experiência, vai aos Estados Unidos, percebe a urgência do humano e percebe que a mensagem significa que tem que ser feita alguma coisa. Então, diante das situações de desumanização, Heschel tem que se colocar. Ele vai junto com Martin Luther King buscar, não é apenas os direitos civis. Heschel chega em conferências a falar da necessidade de um plano Marshall para a população negra americana. Ou seja, ele queria mudar a situação mais ainda. Porque o racismo, isso é uma frase do Heschel que é poética, mas ao mesmo tempo terrível. Ele diz o seguinte: racismo é satanismo. Se você quiser saber o que é satanismo, você pensa assim, é um culto aí, todo estrambólico, sei lá como, sangue, não sei o quê. Não é nada disso. Racismo é satanismo. Um homem que sobreviveu ao Holocausto dizer isto, imagina a mensagem dele. Né? Eu acho isso profundamente relevante. Isso não é só relevante do ponto de vista dele como pensador judeu, ou para o judaísmo. Isso é uma elaboração que você vê, já vinha acontecendo, já acontece no jovem Heschel, né? Já acontece no jovem, mas que o leva, né? A andar lá naquela manifestação lá com Martin Luther King, não uma manifestação pela morte, mas uma pela vida, e dizer que rezou com seus pés, ou seja, ali ele se conectou com Deus. E Heschel é um homem que escreve sobre a oração, escreve sobre a palavra. Ele diz o seguinte, olha, Hitler não subiu ao poder com tanques e metralhadoras, mas através do quê? Da palavra, da propaganda, se fosse hoje dizer, da fake news, né? Da manipulação. E, ou seja, olha o poder que a palavra tem. Então, esse poder da palavra que pode ser destrutivo, mas também a palavra na oração. Né? E a oração é a essência da vida religiosa. Né? Isso tudo são afirmações do próprio Heschel, que é um homem profundamente religioso. Né? Então, e aí, esse homem diz que naquele momento ele rezou. Ou seja, não foi apenas com a boca. Né? Isso é racídico também. Tem uma anedota que conta duas coisas. Né? Uma delas diz assim, chega um grande rebbe na sinagoga, todo mundo lá vai e começa o daven, todo mundo rezando com muita força, né, naquela comunidade, e aparece um jovem, um rapaz, não sabia rezar. Então, numa das versões, ele assobia. Tanta emoção, ele assobia. Todo mundo olha assim, como? Atrapalhando. Na outra versão, ele toca a flauta. E numa terceira versão, ele recita o alfabeto, porque ele não sabe rezar, então ele fala, Deus, pega aí esse alfabeto e faz as palavras bonitas que você precisa, tá bom? Que bonito isso. Mas aí todo mundo para e pensa assim, puxa, vamos tirar ele daqui, está atrapalhando. E o Rebbe diz, não, a oração dele subiu antes da de vocês. Por quê? Ela foi feita com todo o ser. Né? Essa coisa de se balançar e tudo mais é para que teu corpo participe da meditação da oração. Isso tudo é porque, como é que eu vou dizer? Uma coisa do ser, uma mobilização do ser. Então, Heschel diz aquilo, ele está dando uma mensagem muito, muito profunda. Que eu vi, acho que foi essa semana passada, que na Folha apareceu um artigo dizendo assim, olha, os direitos humanos
são indissociáveis da história do judaísmo, mas certamente não é todo mundo que talvez elabore desse jeito, mas mas essa elaboração é realmente uma elaboração extremamente legítima dessa tradição. E não apenas legítima pela mensagem contida lá dos profetas de Israel, mas pelas experiências de sofrimento, resiliência, emancipação, né? Sim. Não apenas, como é que eu vou dizer, de ser vítima e perceber o que é o sofrimento, né? Tem certas mitzvot que diz assim, mandamentos, né, da tradição judaica, você não pode fraudar o peso, ou não pode oprimir o estrangeiro, porque fostes estrangeiro da terra do Egito. Não pode fraudar o peso, porque fostes escravo na terra do Egito. Ou seja, a experiência do sofrimento é uma espécie de pekalah, né? Um pacote que a gente aprende que não pode fazer com o outro. A frase do Hillel, né? Aquilo que tu odeias que faças a ti, não faças aos outros. Pois bem, aquilo que conheces por experiência, é isso que você sabe que não deve fazer. Então, Heschel está imbuído de toda essa tradição, mas, ao mesmo tempo, ele tem a experiência do Holocausto. Ele tem a experiência da onde a desumanização pode chegar. E de que é necessário, como é que eu vou dizer, atuar em prol do humano. É isso que, na visão de Heschel, é isso que Deus espera de nós. Que bacana. Eu acho que essa mensagem, na verdade, aqui vem com um pensador judeu colocando, mas eu acho que como o Walter Benjamin coloca, é a essência da mensagem de todos os antigos. Vou pegar É o aqui no outro caminho para o planetário, né? Que a gente vai olhar trecho. para o mundo e vai ver essa conexão humana. Muito bonita essa. Bom, acho que é isso. Eu apresentei esse aspecto que eu achei que era importante. Mostrar que essas fontes, elas são fontes também que levam a pensar numa ação pelo humano, né? De Heschel como exemplo disso. Ele não apenas pensou isso, mas ele foi lá, né? Legal. Acho que Tá então bom? terminamos aqui. Obrigada. Vocês que não assistiram, na playlist tem as outras aulas. A semana que vem é a nossa última aula. Eu vou lamentar isso, mas depois a gente convida o Rabino Alexandre Leone para, num outro momento, voltar aqui e nos dar mais aulas sobre esses pensadores. Obrigada, Alexandre. Grande abraço e até mais. Saúde, saúde. Até mais, gente. Saúde.